tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou Danilo Breda, músico profissional e professor de piano. E nessa aula eu quero ter um bate-papo muito legal com você sobre coisas que ao longo dos anos, como professor, eu via nos meus alunos, características que apareciam, que estavam impedindo com que eles realmente tivessem um desenvolvimento legal no instrumento. E são coisas que acontecem normalmente quando a gente está começando a aprender. E é natural, só que as pessoas elas precisam de instrução. E é isso que eu vou ajudar você, para você ver se essas questões não estão acontecendo com você. A principal delas é, número 1, não saber lidar com a frustração de errar. Todo mundo começa a fazer aula porque quer aprender a tocar bem. E quando a gente começa a tocar aquilo que a gente quer aprender, as músicas, ou quando a gente está fazendo um exercício, é natural que a gente erra. Só que às vezes os erros eles começam a ser consecutivos e a gente desanima. Então eu recebo, não só da época que eu dava aula presencial, mas até hoje, nas minhas redes sociais, aqui mesmo no YouTube, mensagens de pessoas falando: Danilo, é difícil. Nossa, como eu gostaria de conseguir tocar, mas meu Deus, como é difícil. Gente, não tem... Aí as pessoas começam a criar crenças como, deve ser a minha idade, porque eu sou mais velho, porque eu não comecei a tocar antes. Não tem absolutamente nada a ver. Eu sempre disse, e sempre vou continuar falando, que errar faz parte do processo, tá? Então, o que eu passo para vocês... Coisas como tirem primeiro a mão esquerda, depois a mão direita, devagar, depois vocês juntam as duas coisas, são coisas que eu faço quando eu vou estudar. As pessoas veem eu tocando às vezes algumas coisas um pouco mais elaboradas, um pouco mais avançadas, e elas acham que eu vou conseguir tocar qualquer coisa que esteja naquele nível em 10, 15 minutos, que eu vou aprender a tocar uma música clássica em um dia. Gente, não é assim que funciona, tá? Por quê? Vocês vão entender uma coisa muito importante ao tocar instrumento. Existe uma coisa chamada memória muscular, tá? A gente consegue criar técnica, a coisa deixa de ser difícil quando a gente começa a tocar por memória muscular. É quando o nosso cérebro ele se acostumou com aquele padrão de movimento que existe por trás daquela música e ele reproduz aquilo automaticamente. Só que para ele conseguir memorizar essas informações que a gente transmite para ele quando a gente aprende a tocar uma música, ele precisa do quê? De alguns dias. Por isso que estudar dias consecutivos é mais importante do que estudar, por exemplo, 3 horas no final de semana. Tá? É melhor que vocês estudem 15, 20 minutos por dia do que horas durante o fim de semana, porque a gente está estimulando essa memória muscular do cérebro e você vai perceber ao longo dos dias, não são semanas e meses, acredita no que eu estou falando, que vocês estão conseguindo desenvolver sozinho, é como mágica. Você fala, meus dedos estão indo... Não é sozinho, mas eu não estou mais precisando ter tanta atenção, porque já houve o quê? Já houve uma memória por trás daquilo, uma memória muscular, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma música que eu gosto muito do Debussy, que chama Arabesque, e ela é mais ou menos assim. Não é uma música simples de se tocar, são muitas notas, é muita informação, exige uma coordenação nos dedos avançado, e as pessoas elas acham que eu vou conseguir tocar qualquer música que esteja nesse nível em um dia. Gente, não é assim. Eu estudo da mesma forma que eu passo para vocês, né? Então, quando eu falo para vocês, tirem primeiro a mão direita ou esquerda, depois vice-versa, em uma velocidade devagar, e depois vocês juntam as duas coisas. Eu passo, gente, pela mesma coisa, só que eu sei que errar é natural. Então, essa última parte da música, por exemplo, que exige uma coordenação um pouco fora do normal, porque a gente está tocando notas que estão em ritmos diferentes. Como vocês acham que eu comecei estudando isso? Eu comecei assim. Aí eu fui de novo, até decorar as notas e os padrões que existem por trás disso. E eu fui aumentando a velocidade. E aí o que eu
fiz depois? Eu vim para minha mão esquerda e eu comecei. E aí eu fui juntando bem devagar. Agora, como eu sei como funciona o processo e eu fui praticando isso diariamente, em poucos dias eu estava conseguindo tocar. É lógico que existe, por tocar mais anos, eu tenho uma flexibilidade nos dedos maior, eu tenho uma noção de alcance das notas maior, essa música está em um nível avançado, mas eu me refiro às músicas que vocês querem aprender, que não são tão difíceis assim, só que quando vocês começam a tocar, vocês começam a errar. Então, o que eu via nos meus alunos eles sentavam, começavam a tocar, erravam e pensavam, nossa, eu não consigo, é muito difícil. Gente, pelo amor de Deus, faz parte do processo, tá? Então, a próxima vez que vocês começarem a errar, pensem com vocês mesmos, tá? Faz parte do processo. Eu vou tentar de novo e da próxima vez, talvez eu erre menos. E o que vai acontecer? Vocês vão começar a errar menos. O segundo ponto é não ter uma organização com relação aos estudos. Eu conheço pessoas que sentavam no piano para tocar a hora que elas tinham tempo. Então, uma semana era 2 vezes por semana, na outra era 3 vezes. Isso bagunça muito o estudo e impede o desenvolvimento. Eu sempre falo, justamente por essas questões de desenvolvimento de memória muscular, é muito mais importante a gente estudar 15, 20 minutos por dia do que 3 horas durante o fim de semana. Eu sempre disse isso e sempre vou repetir, para que vocês aprendam que é importante ter essa organização. E todo mundo tem 20 minutos do dia para estudar alguma coisa. Então, por mais que você ache que 20 minutos não é muito, você pode pegar um trecho de uma música que você está com uma certa dificuldade e você pratica a mão esquerda, pratica a mão direita, tá? Você vai ver que no dia seguinte vai estar mais fácil. E aí você pula para a próxima etapa. É dessa maneira que a gente estuda, tá? E quando você consegue organizar o seu estudo dessa forma, você vai ver que você vai se desenvolver assim, ó. Muito rápido, você já vai estar tocando aquela música que você sempre quis aprender. Às vezes de começo, em uma forma simplificada. Não tem problema, ok? Em terceiro lugar, o terceiro lugar é a razão do porquê eu criei um e-book gratuito que eu vou falar já para vocês. Muitas pessoas, quando começam a aprender pela internet, e realmente, para a gente aprender online, é muito mais acessível para o público do que a gente ter aula presencial, que é caro, você tem que sair de casa, se deslocar, tudo isso desanima. Quando a gente aprende pela internet, você entra na internet, entra no YouTube e já está o conteúdo da aula que você quer, que você procura ali. Só que às vezes é muito bagunçado, tá? Então essa é uma das razões do porquê às vezes as pessoas criam vícios no começo quando elas estão aprendendo. Elas se sentem perdidas e elas não conseguem o quê? Elas não conseguem evoluir. Tá? Então esse é o terceiro ponto, é não ter um material organizado para começar a aprender. Por isso que nas minhas aulas aqui eu sempre foco em fazer aulas para iniciantes. O máximo, algumas aulas que precisam de um conteúdo básico, que eu sempre dou aqui no canal, que eu sempre falo, ó, assista tal aula, porque é uma forma de organizar o estudo. Tá? Então eu tenho um material totalmente gratuito para você, é apenas um livro digital que eu mesmo fiz sobre como começar a tocar suas primeiras músicas no teclado ou no piano com apenas 15 minutos de estudo por dia. Para você estar recebendo esse material agora no seu e-mail, eu deixei um link na descrição. Clica lá, você vai se inscrever e vai receber agora. Ali você já vai ter muita informação básica organizada. E é para quem não sabe tocar piano, tá? Então ali já vai clarear a sua mente e de começo você já vai ter um material organizado e gratuito para você começar a aprender a tocar piano. Tudo bem, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi mais um bate-papo para motivar e incentivar vocês a continuarem estudando, porque eu fico muito feliz quando os meus alunos me passam vídeos deles tocando e eu vejo que eles estão evoluindo com os meus vídeos aqui no YouTube, tudo bem? Então se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like, favoritar o nosso canal para estar recebendo notificação de novos vídeos. A gente tem novos vídeos todas as quintas-feiras e eu vejo você na próxima semana.